Estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje eu recebo novamente aqui no estúdio a Karina Meng, psicóloga. Está aqui com a gente hoje para falar de um assunto que muita gente no Brasil e no mundo todo sente, que é a ansiedade, né, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de novo, Débora, de estar aqui. Bom, a gente vai falar de ansiedade agora. Uma pesquisa rápida aí, a gente viu que a Organização Mundial da Saúde falou que em 2018 o Brasil liderou em 2018 o topo em relação ao transtorno de ansiedade. Quase 10% da população brasileira tem o sintoma ou já teve transtorno de ansiedade. É um número alto, né? Muito alto, bem elevado e preocupante, porque de fato a ansiedade ela nos remete a um desconforto e isso afeta em tudo nas nossas esferas da vida, né? A trabalho, a vida pessoal, a lazer, né? Hoje acredito até que essa parte, eu estava agora me remetendo à questão do lazer, né? Hoje, de fato, em função da tecnologia, em função de muitas coisas, o lazer, de fato, não acontece. E aí a ansiedade também aproveita para estar se instaurando nas pessoas. Então, o Brasil, ele é um ranking de muitos transtornos e a ansiedade é mais um que acaba liderando e é preocupante porque, de fato, ele atrapalha muito. E as pessoas, às vezes, não se dão conta, né, de que, às vezes, coisas simples ou mudança no estilo de vida faria muita diferença. Agora, Karina, tem uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade, né? Essa palavra ansioso, todo mundo é um pouquinho ansioso em alguma situação da vida? Ótima pergunta, Débora, porque realmente as pessoas, elas levam a ansiedade sempre para o lado patológico. Mas a ansiedade, ela é inerente à natureza humana, as pessoas sentem, a gente nasce ansioso porque a ansiedade ela é benéfica. É ela, na verdade, que nos faz cuidarmos em relação à sobrevivência. Então, elas nos mantêm em estado de alerta, porque qualquer ameaça que estiver ao nosso meio, nós precisamos nos proteger, estar atento a isso. A questão é que tem muitos momentos que não existe uma ameaça real, tem muitos momentos que eu acabo interpretando, me preocupando com situações que não faz sentido e a ansiedade ela acaba ganhando proporções muito maiores, porque a ansiedade ela se manifesta, né, fisiologicamente, então a gente acaba sentindo e de fato isso atrapalha produtividade, rendimento, atrapalha muitas vezes a relação com as pessoas, porque dependendo do grau de ansiedade, a pessoa vai estar mais irritada, ela vai estar mais cansada mentalmente. Então, são N, assim, as coisas que realmente atrapalham. Mas a ansiedade em si, todo mundo tem, eu tenho, você tem, as pessoas todas têm. É benéfica, é importante. A questão é, a partir de que momento que ela já está atrapalhando a minha vida, o meu cotidiano, o meu trabalho. Aí a pessoa precisa prestar atenção e muitas vezes buscar ajuda ou buscar até informações, porque a clareza já nos facilita muitas coisas. Qual é a diferença de sintomas para uma ansiedade, para algo, né, esporádico ou quando eu sei que eu estou no meu limite, que eu já passei por uma patologia realmente? A ansiedade normal é tipo, eu vou vir fazer a entrevista aqui hoje contigo. Todo dia eu não estou fazendo entrevista, então isso não faz parte do meu cotidiano. Então, como é uma coisa nova na minha rotina, é normal que às vezes eu fique um pouquinho ansioso, me dê tipo aquele friozinho na barriga, né? Aqui eu já nem sinto mais contigo, porque a gente é da casa, né? Mas coisas que são assim, é normal. Vou fazer uma entrevista de emprego. Eu tenho a vontade de passar naquela entrevista. Então, eu vou chegar lá, ansioso, fazer uma prova de vestibular, apresentar no trabalho algum projeto, ir às vezes numa formatura final de semana, daí a gente gera ansiedade, porque eu tenho que pensar, que roupa eu vou, com quem eu vou, tá tudo organizado, eu tenho muitas coisas para fazer ou não. Então são ansiedades do cotidiano e de fato normais da nossa vida. Até eu não dormir na noite anterior ainda é normal em casos... Desde que tenha algo atípico. Eu estou preocupada às vezes por uma questão financeira, né? Então ela gera insônia porque a ansiedade me deixa em estado de alerta, né? Então o cérebro constantemente está nos trazendo para lembrarmos de coisas que estão pendentes. E aí a pessoa vai perder o sono muitas vezes com essas preocupações. De um financeiro, às vezes uma doença, né? Tá esperando o resultado de um exame, e aí a pessoa fica naquela expectativa. Mas passou a entrevista, resolveu o problema financeiro, pegou o exame, normaliza. Volta a dormir normal, volta os teus dias. Isso é ansiedade que faz parte da nossa vida. Até aí, ok. Agora, quando ela começa assim, a pessoa ficar ansiosa o dia todo, né? Como é que ela percebe isso?
sudorese na mão, muitas vezes aquele frio na barriga, né? Ou até diarreia vir. Muitas vezes a respiração não completa, a pessoa fica... Parece que o ar não entra. O ar parece que não entra. A gente fala, ela tem uma respiração ofegante, né? Às vezes também acontece muito de sentir peso nas pernas. As mais comuns que as pessoas relatam são isso. O coração palpita muito, as pessoas se preocupam daí, tem um problema de coração, estou infartando, enfim. São sintomas normais. Só que se ele aparecer aleatoriamente, ok, provavelmente tem um evento que ele vai te proporcionar essa ansiedade. Porém, se a pessoa fica o dia todo, ou todo dia ela sente esses sintomas, isso já não é mais saudável. E às vezes mesmo sem nenhum evento específico. Que ela consiga perceber, né? Porque às vezes ela pode só estar preocupada, por exemplo, com excesso de trabalho, ou normalmente hoje acontece muito isso, né? É uma demanda do trabalho, é uma demanda da casa, do filho, né? Várias atividades. Mas aí às vezes também é atípico. Às vezes acontece de tu ter essa semana muito trabalho, depois normaliza. Mas não, ela está todo dia assim. Às vezes ela se cobra muito, se exige muito. É muita autocrítica, né? Poderia ter sido melhor, eu poderia fazer mais. Eu tenho que dar conta de tudo, eu devo fazer isso. Essas cobranças internas também vão deixar em estado ansioso. Então, se isso acontece quase todo dia, a maior parte do tempo, com certeza essa pessoa está precisando muito a saber administrar essa ansiedade, porque está atrapalhando. Ela pode surgir do nada, assim, a pessoa ter um dia a dia normal e do nada ter uma crise de ansiedade com todos esses sintomas juntos? Isso pode acontecer? Normalmente essa é a queixa do paciente. Do nada eu fiquei ansioso, mas não é do nada. Tem algo que está por trás, percebeu ainda. Mas ele não percebeu. Às vezes pode ser até algo do dia anterior, ou pode ser algo que está para acontecer bem à frente, mas ele não se deu conta desses eventos, né? Então ele está tendo um dia normal e desencadeia aqueles sintomas. Já aconteceu também de paciente acordar de madrugada com os sintomas já aflorados. Já acordou com o coração acelerado, com a respiração ofegante, com todos os sintomas no corpo. E aparentemente era para estar, né, dormindo, relaxado, então já acordou tudo isso. Então acontece sim, só que se a gente for voltar ao filme do dia, da semana da pessoa, a gente provavelmente vai encontrar algo que está desencadeando esses sintomas. É algo que realmente começa no emocional e atinge o fisiológico, digamos assim? Correto, Débora. Ele começa pelo emocional, na maneira como a pessoa está administrando as emoções, como ela está lidando com as adversidades do dia a dia, porque isso faz parte da nossa vida, né? Vai ter problemas, conflitos, dificuldades. Às vezes ela está na esfera profissional, às vezes ela está na esfera pessoal, mas no nosso dia a dia tem desafios. Então esses desafios nos deixam em desequilíbrio. E aí, como eu estou lidando com eles, vai primeiro afetar essa parte emocional. Se eu não estou conseguindo administrar ou isso tem permanecido muitos dias, vai começar a ir para o corpo. E aí a pessoa vai começar a sentir, né, de fato, no corpo. Agora, essa questão do administrar também as situações, né? Algumas pessoas são mais propensas do que outras a ter crises de ansiedade, porque a gente percebe que algumas lidam com problemas com mais facilidade do que ou uma outra pessoa lida com esse mesmo problema, né? Tem essa diferença, nem todos somos iguais, né? Não. Tem também a questão da hereditariedade, né? Se a família já é ansiosa, se eu convivo com pessoas ansiosas, automaticamente eu entro naquele ritmo também, de estar sempre correndo, de estar sempre atrasado, de estar sempre preocupado. Meio que cultural, realmente. O meio, né, ali vai ter um peso também, né? Então já vai ter pessoas que, digamos, elas já vão ter mais uma característica em função desse meio onde ela vive, e vai ter pessoas que já não têm esse dado e provavelmente já vão lidar um pouco melhor também. Mas são N fatores que também propiciam isso, né? A maturidade da pessoa, as oportunidades aonde ela também procura se conhecer mais, se desenvolver, aonde ela busca também conselhos, ajuda, informações. Hoje a gente tem muito acesso à mídia, a gente tem muito acesso a tantas informações que, se a gente filtrar e saber realmente identificar, essa clareza nos faz
ter muito mais cautela com relação a administrar esses problemas também. O buscar ajuda é importante porque às vezes tem muito essa questão da automedicação também, né? Hoje tem muito esses calmantes naturais, enfim, que a gente percebe que até na correria do dia a dia a pessoa está um pouco estressada e busca um auxílio sozinha ou aquela conversa de vizinhos, né? Mas buscar uma ajuda, principalmente quando os sintomas estão mais fortes, mais intensos, é importante, né? É importante, é necessário, digamos assim, que seja até fundamental. Porque a pessoa vai identificar nela o que está gerando ansiedade. Porque o vizinho dizer assim, para mim está funcionando, não quer dizer que vai funcionar para o outro, né? Eu comecei a fazer acupuntura e me ajudou muito. A pessoa faz e continua no estado. Então quer dizer que no organismo dela, no estilo de vida dela, aquilo não está colaborando da maneira como era para estar colaborando. Então todas essas particularidades trabalho, do ritmo de vida da pessoa, das preocupações que ela tem, das relações, o nível de lazer, tudo isso vai ser muito particular da pessoa. E aí a gente faz toda essa avaliação e de fato ensina, orienta, ajuda a pessoa a saber administrar isso. E quando eu digo que na parte da terapia ela é muito importante, porque a pessoa não vai ficar a vida inteira em terapia. Ela vai receber alta daqui a pouco e ela aprendeu. E se ela aprendeu, ela vai aprender para o resto da vida a aprender a administrar aquilo e fazer com que também não afete mais ela. Mas buscar essas outras alternativas são interessantes. Eu acho que já é um bom começo. A pessoa buscar fazer atividade, buscar às vezes algo natural. Eu acho que ela experimentar, se permitir essa ajuda também é importante. Mostra que ela entendeu que precisa de ajuda, pelo menos. Já é um bom começo, já é a conscientização, é que eu ia trazer. A questão só é que ela, muitas vezes, se isso não tem ajudado, não pare por ali. Vá mais à frente, investigue, busque orientação, porque, de fato, ela vai perceber a diferença que vai fazer na vida dela. Bom, Karina, a gente vai dar uma pausa rapidinho, depois no intervalo a gente volta falando mais aqui de ansiedade e... De repente a gente dá algumas dicas também, né, para quem é ansioso, se cuidar um pouquinho mais. A gente volta já. Estamos de volta aqui hoje falando sobre ansiedade com a Karina Meng, que está com a gente aqui no estúdio. Bom, a gente falou antes muito do tratamento, né, que também cada caso ele precisa ser avaliado, né, Karina? Agora, a ansiedade, ela é tratada realmente ou em sintomas ou tem que se buscar o que está causando essa ansiedade? Como é que funciona o tratamento? É bem interessante esse olhar, porque de fato os sintomas, eles é o que a pessoa percebe, os sintomas, é o que atrapalha muito, por exemplo, a sudorese, dor de cabeça acontece muito, cansaço, e a pessoa tenta tratar aquilo para aquilo já não atrapalhar mais. Só que ela esquece que aquilo ali é só um reflexo da ansiedade que está desencadeando. E se ela tratar esses sintomas, provavelmente que ela vai ficar a vida inteira tratando sintomas, porque a ansiedade sempre vai estar surgindo. Então a ideia é que ela busque entender o que desencadeia tanto a ansiedade nela, o que pode ser uma característica própria de a pessoa ser ansiosa, a maneira como ela lida com os problemas, as coisas à volta dela, as adversidades, como também pode ser o próprio meio que esteja desencadeando essa ansiedade. Que tipo de meio? Tipo um meio onde tenha muita pressão, cobrança, aonde ela abraçou muitas tarefas, então agora ela está sobrecarregada e fica se cobrando para dar conta de tudo. Então ela teria que olhar de fato como está essa vida dela hoje e ver o que está provavelmente desencadeando essa ansiedade. Como a gente começou até no intervalo, já aconteceu de ter pacientes que já elas buscam se adaptar com o sintoma para poder enfrentar a situação. Só que aí muitas vezes ela se acostuma e vai mandando aquilo para frente na vida dela, né? Tipo, a pessoa tem muita sudorese. É desconfortável e até constrangedor se ela está com uma roupa que acaba aparecendo essa sudorese, né? Então, por exemplo, essa paciente, ela já usava o preto, que disfarça mais, e tecidos que transpiram mais. Só que aí ela vai estar sempre nesse looping de estar meio que mascarando os sintomas, mascarando a ansiedade, e vai levar uma vida muito desconfortável.
Então, de fato, se ela conseguir olhar para a vida dela, ver o que pode estar desencadeando, de fato ela vai ter uma melhor qualidade de vida por muito mais tempo. É importante, então, que o paciente, enfim, ele esteja apto a fazer algumas mudanças, né, de hábitos, de situações, até de ambientes, de repente, para que realmente consiga dar fim a essa ansiedade, né, esse transtorno. Sim, fazendo essa avaliação, o que muitas vezes ele pode conseguir sozinho fazendo essa avaliação. Às vezes ele não vai conseguir, vai precisar da ajuda. Mas a mudança no estilo de vida dele, a mudança às vezes de ambiente, de pessoas tóxicas, ou às vezes até de cobranças, trabalhos em que ele se envolva, possa se fazer necessário. Primeiro a gente não entende em cortar isso, né? Primeiro a pessoa busca lidar com tudo isso. E se muitas vezes, mesmo ela lidando de maneira assertiva, o ambiente não colabora, aí a gente vai fazer escolhas, de fato, que muitas vezes ela vai precisar sair desses ambientes, buscando sempre preservar a saúde dela. Agora, a falta de tratamento em um transtorno de ansiedade, ele pode desencadear outros problemas? Ou, enfim, qual é a relação da ansiedade com, por exemplo, síndrome do pânico, depressão, outras situações? É interessante, às vezes a pessoa sabe que é ansiosa, sabe que é desconfortável e vou levando isso, né? Mas isso pode sim vir a desencadear outras patologias até de força maior. Tem muitas patologias que são do quadro de ansiedade, como a fobia social, o transtorno de pânico, estresse também está associado um pouco com a ansiedade. E isso pode vir tomar mais proporções, os sintomas podem se agravar e ela vir a desencadear uma depressão, ela pode desencadear um transtorno de pânico, uma fobia social, enfim, outras coisas, por ansiedade, começar a ganhar proporções. Até porque é muito comum que, se a pessoa sabe coisas que deixam ela ansiosa, o que é muito comum a gente fazer? Evitar. A gente começa a não ir mais naquele ambiente, ou a gente começa a não participar de, por exemplo, às vezes no trabalho. Tem pessoas que às vezes elas ficam na mesma função por muito tempo, porque exige dela se expor mais se for para ela ser promovida para outros cargos. Olha. Agora eu atendi uma paciente que ela foi promovida e essa nova função dela pedia que ela se expunha com as pessoas, né, para apresentar, para participar de projetos, de outras coisas, e isso é extremamente difícil. E ela mesma trouxe, Karina, muitas vezes eu sei que eu fui protelando isso porque eu sabia que eu teria que enfrentar isso na minha vida. E eu teria que ter mudanças. Então, bloqueia a pessoa para muitas situações mesmo. Ela acaba, muitas vezes, se sabotando, às vezes colocando desculpa em outras coisas, falta de tempo, falta de oportunidade, mas muitas vezes é a dificuldade que ela tem com novas atribuições que ela vai ter que se expor, e aí é muito mais fácil a gente ficar naquela zona onde a gente já conhece, né? Que nem é muitas vezes a zona de conforto, mas é uma zona familiar. Então ali eu já sei me virar. Então, não quero ir mais para frente, né? Mas isso atrapalha muito, né? A pessoa pode estar muito além, ela pode evoluir, crescer e ela se acomoda. O quanto antes tratar é mais fácil, antes que se torne, por exemplo, uma fobia social, uma outra situação? Quanto mais cedo a gente conseguir administrar isso, mais cedo a gente vai conseguir contornar muito das situações, muitos sintomas. Não quer dizer que na situação que a pessoa esteja hoje, a gente já não consiga trabalhar, consegue. Qualquer estágio, qualquer gravidade que ela esteja hoje, buscando ajuda, a gente vai conseguir administrar. Mas quanto mais cedo, menos dolorido vai ser, menos tempo ela passou naquele sofrimento todo. É igual muitas vezes a gente tem uma semana inteira sofrendo por algo que vai acontecer no final de semana. E aí não aconteceu nada daquilo que eu pensei. Pô, sofri uma semana em vão, né? Então, quanto antes eu procurar ajuda, com certeza eu vou ter me poupado também muito tempo de sofrimento desnecessário e também ter, às vezes, passado isso para as pessoas à minha volta, né? Muitas vezes pessoas que eu gosto, que eu amo, que eu convivo em casa, filhos, esposa, eles são afetados, porque a gente está naquele quadro ansioso, irritado, né? E afeta também as pessoas. Tu torna a família toda ansiosa por conta da tua ansiedade. Além de muitas vezes eles sofrerem com isso, né? Ah, não dá nem pra perto de chegar do pai porque o pai hoje está, né, atacado. Então, assim, não tem por que eles também, né, serem prejudicados por uma coisa que eu, como adulta, sou responsável pela minha saúde e sou responsável por também buscar ajuda para isso.
A ansiedade tem cura? Não sei se cura é a palavra ou ela tem controle, né, realmente? Curar, muitos falam, porque eu não quero mais ter ansiedade, porque não tem por que ter. Mas como a gente trouxe antes, a ansiedade ela é inerente à nossa natureza humana, então não tem como a gente não ter ansiedade. A questão é até que ponto que ela está me prejudicando. Então a gente não fala em cura, a gente fala em a pessoa saber gerenciar a sua ansiedade. Né? Então, vai ter momentos que ela vai estar mais ansiosa e ela vai saber administrar a ponto dela não ser afetada por aquilo, né? E isso vai ser um aprendizado para a vida inteira. A gente nunca sabe que situações vão desencadear mais ansiedade ou não. Então, de fato, a pessoa tem que aprender a lidar com a ansiedade, porque ela vai estar sempre em você. Você tem que ser amiga da sua ansiedade, você tem que saber, né, não confrontar ela, não brigar com ela, mas sim ser amiga dela, né? Às vezes a gente brinca assim, tipo, a pessoa que tem a diabetes, ela tem que ser amiga da diabetes, né? É a Beth ali do lado dela, a vida inteira a Beth vai estar ali. E a ansiedade não é diferente, a ansiedade vai estar sempre ali, então assim, vamos ser amiga dela, vamos entender por que ela aparece, por que ela se manifesta e saber lidar com essa situação. A psicologia, na realidade, dá esse caminho que a pessoa não conseguiu encontrar, talvez, de administrar isso. Dá, eu sempre passo para o paciente que ele está dentro de um labirinto, na vida dele, né, o contexto dele, ele está inserido ali dentro desse labirinto. Então, quando ele olha para os lados, ele não consegue perceber as saídas que ele tem, que caminhos são mais curtos para ele estar fazendo, que pessoas ele vai encontrar dentro dessas colunas que ele vai estar passando, e nós profissionais do alto conseguimos enxergar esse labirinto e conseguimos perceber que caminhos são melhores para ele, não que a gente vai tomar a decisão dos caminhos, ele que vai tomar, mas a gente consegue ajudá-lo a perceber esses caminhos e ver quais que são mais saudáveis. Então a psicologia ela realmente ela tem uma grande função assim, em ajudar a organizar essa vida, organizar os pensamentos, organizar os projetos, os objetivos, tudo de forma mais saudável e assertiva para essa pessoa. Muito legal essa analogia. Fiquei imaginando já aqui, né? Exatamente. Bom, Karina, vamos dar algumas dicas então para o pessoal que está de repente assistindo e está pensando, poxa, eu sou essa pessoa aí, eu estou bem ansiosa, o que eu faço? Né? Que dicas você daria? Claro, né? Se a pessoa já está num estágio bem preocupante, com certeza procurar um profissional, mas enfim, para quem tem uma situação de ansiedade, como é que ela pode se controlar? E que dicas que dá para a gente passar? Legal, bacana, porque de fato não adianta só eu saber o que é, eu também tenho que saber como fazer e como me ajudar, né? Primeira coisa, a pessoa fazer uma avaliação de como está a vida dela hoje. Eu acho que partindo por isso aí, ela já vai ter uma noção geral do estado em que ela hoje está exposta. Eu ajudo muito, aliás, eu sugiro muito a pessoa escrever. Toma nota de como hoje é o dia a dia. Às vezes nosso dia é tão corrido, mas a gente não se dá conta de tudo que a gente faz. A gente só sabe que não para nunca, mas também não tem uma percepção de tudo que a gente faz, né? Então, escrever como é que está hoje, situações de eventos. Eu já atendi pacientes, por exemplo, que eles são muito solicitados a participar de eventos sociais, compromissos sociais, finais de semana, às vezes até batizado, aniversário. Só que digamos assim, muitos desses eventos, uma maratona de evento, todos os finais de semana, é altamente estressante, é altamente ansioso também, porque a gente precisa descansar, a gente precisa também ficar de perna para o ar, sem fazer nada, esvaziando a mente. Então, muitas vezes a pessoa pensa, não, mas eu sempre estou me divertindo, saindo. Não, isso já não é mais relaxamento, lazer. Então, anotando, ela vai ter uma noção geral da vida dela. Outras coisas são básicas que a gente sempre repete, nunca cansa de falar, que é fazer atividades físicas, porque descarrega muito, né, ali, libera, né, muita endorfina, libera muitos hormônios de bem-estar. A questão da alimentação, a questão do bom convívio com as pessoas. E ela sempre ter momentos de descanso, de lazer, dormir sempre, né, bastante, de 7 a 8 horas, ter noites de sono tranquila, ter uma boa frequência dessas atividades de lazer na rotina dela. Não esperar as férias, não esperar o final de semana prolongado, ou até o próprio final de semana, para muitas vezes ela ter alguns momentos agradáveis, né? Uma meia hora, uns 40 minutos durante a semana, já vão fazer muita diferença na vida dessa pessoa.
O ideal é que ela desligue um pouquinho todos os dias, pelo menos. Desligue um pouquinho, que ela... Por isso que eu digo que hoje a tecnologia, ela não ajuda nesse sentido, né? Porque o celular apita, porque tu tá preocupado, o teu corpo... sempre ligado, né? O corpo mantém ligado, o corpo mantém em estado de alerta. E isso faz com que a pessoa não relaxa. A musculatura precisa relaxar, a mente precisa esvaziar. Não está ali ligada com tudo que precisa fazer hoje, amanhã ou depois. Então ela vai encontrar meios para esvaziar a mente. Às vezes pode ser uma leitura de um livro, um banho mais demorado, uma caminhada, assistir um filme, conversar, né, como a gente diz, jogar a conversa fora, né? Conversar de coisas mais aleatórias. Pode ser muito prazeroso, muito relaxante, e isso já vai ser saúde. Isso já vai ser saúde mental. Com certeza. Bom, você que está em casa, está com o celular perto, daqui a pouquinho já está acabando o programa, deixa o celular de lado, então. Vamos relaxar um pouquinho, aproveitar esse tempo, ouvir as dicas da Karina e colocar em prática. Colocar em prática e principalmente se lembrar de colocar em prática, né? É igual muitas vezes tomar água. Eu preciso me lembrar de fazer essa nova atitude na minha vida. Então, anota em algum lugar todas as dicas, olha se está fazendo, avalia, e aí vai buscando, de fato, né, mais qualidade de vida para você. Tá certo. Karina, obrigada. Está encerrando o nosso programa, infelizmente. Infelizmente, né? A gente tem tanto assunto para estar falando. Com certeza. Mas eu agradeço muito a oportunidade. É sempre muito importante a gente estar falando sobre saúde mental. Saúde mental hoje ela é necessário, ela é fundamental. E a pessoa precisa se cuidar mais em termos de emoções. Então, sempre vou estar à disposição quando a gente precisar estar passando mais informações. Muito obrigada. Bom, nosso papo com a Karina Meng vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera. Até lá!